Bom, gente, eu estou finalizando aqui o plantio de pepino japonês. Então, o que eu considero finalizar? Quando eu vou colher os primeiros frutos. Então, quando eu colho os primeiros frutos, eu considero que fechou, eu já não vou mostrar mais nada, né? Então, todo o manejo que foi feito, os tratos, né? Eu mostro até esse momento. Da agora em diante, é só um cuidado básico até terminar o ciclo da produção dela. Então, eu já não mostro mais. Uma coisa importante, como pepino, na cultura de uma maneira, mas pepino em especial, ela tem assim uma demanda de serviço de mão de obra bastante grande, né? Preparo do solo, estaqueamento, floração, várias etapas. Então, eu fiz vários vídeos de tudo na sequência. Então, se a pessoa entrar só nesse vídeo, vai me começar a perguntar, né? E o preparo do solo, que adubo que você colocou? Eu vou comentar de cobertura, adubação. Ah, mas que adubo que você usou? Já está tudo sendo divulgado, já foi divulgado, né? Então é importante que assista os vídeos anteriores para ver de passo a passo, digamos assim, desde o início até esse momento, né? Porque senão, se eu deixo só para o final, o vídeo fica muito longo para mim completar todos os dados. E também tinha algumas preferências de umas pessoas também que estavam fazendo o plantio paralelamente, acompanhando, que acompanhava todas as etapas, né? Mas independente disso aí, para quem queira ter essa informação completa, é importante que assista os vídeos anteriores para ver esse resultado de agora, o que foi feito. Agora eu vou completar, obviamente, a informação do último vídeo, né, do último que mostrei do manejo do pepino, até esse momento. Bom, então, para chegar nessa fase, foram 49 dias depois da semeadura. A informação do fornecedor da semente era 50 dias, então praticamente eu estou cravado dentro digamos, do manejo deles, dos cultivos deles, né? Está exatamente em cima, 49 dias da semeadura. Outros vídeos que eu mostrei, né? Algumas adubação de cobertura para uniformizar o plantio. Agora ficou tudo uniformizado. Então, todos os manejos que foram feitos deram resultado, né? Então, pode ver que estão tudo vigoroso, flores, folhas bem verde escuro, bonito, ó, de ponta a ponta. Tamanho praticamente uniforme dos pés, né? Se bem que no começo tinha alguns atrasados. Além da questão da adubação, teve o problema de transplante de muda, porque as formigas andaram cortando, então eu tive que pegar a muda de raleio e substituir no local, né? Então isso atrasa o que eu mudei e às vezes atrasa até o que eu tirei do local. Outro dia, uma pessoa entrou no vídeo, não sei se ele vai voltar a ver o vídeo, né? Ele comentou, se der fungo, o que ia fazer para combater? Eu falei, bom, aí tem que esperar se dar o fungo para saber. Mas eu comentei com ele, olha, provavelmente não vou ter esse problema. Então é assim, né? Quando a gente pensa em plantar, principalmente comercialmente, às vezes não adianta assim dar morro na ponta de faca, a frase, né? Por quê? A pessoa escolhe a época do ano ruim, que tem uma incidência alta de fungo, de doença, inseto, e insiste em plantar. Então, os custos vão ficando altos e a produtividade baixa. E região. Às vezes tem região que o produto não vai muito bem e a pessoa insiste em plantar. Então, é outro detalhe que vai ter problema de doença, praga de uma maneira geral, né? Doença ou inseto. E também a cultura não se desenvolve muito bem, porque a região não é adequada. Então é importante que a gente esteja sempre trabalhando alinhado com a natureza. Aproveita o potencial que a natureza oferece de região e de estações do ano, né? Então, o que eu estou falando? A pergunta da pessoa era a questão do fungo. Eu estou aqui em Vila Boa, Goiás, que eu tenho basicamente 6 meses de seca, 6 meses de chuva, né? Então, nesse período de 6 meses de chuva, para esse tipo de cultura eu não planto, porque eu sei que vai me dar uma série de problemas. Agora, eu estou no período de seca, eu planto. Aí o que acontece? No período de seca, os fungos não proliferam. Ou se proliferar, é muito pouco, não chega a incomodar. Por quê? Por causa da secura. Os insetos também nesse período não andam, né? Então, se tiver, é muito pouco. Aqui, por exemplo, pode ver pelas folhagens, não tem um buraquinho, significa que não tem um inseto, né? Exceto formiga que andaram cortando as mudas, mas assim, os insetos voadores alados, como o pessoal fala, né, voadores que causam bastante prejuízo, esse não tem presença nenhuma. Por quê? Justamente esse período da seca. Então, é importante adequar.
Então, esse pepino aqui, ó, esse que tá aqui, ele tá assim, num padrão ótimo, tanto de qualidade, de beleza, tamanho. Só que o pepino japonês, ele é essencialmente sensível. Qualquer coisa que toca nele, própria folhagem dele, se você ficar encostando o dedo, ai que bonito, encostar o dedo, o inseto que passou em cima, ele já fica tortinho ou danifica um pouquinho a casca, digamos assim, né? Então ele tem que estar bem livre, não encostando em lugar nenhum, nem o seu dedo. Falar assim, tá bonito, encosta o dedo, né? Ou pega na mão, fala, ó, como tá bonito, enquanto tá pequeno. Ó, fiz questão de... Visualmente, dá para se perceber, assim, pela prática que eu tenho, né? Já desse plantio. Mas assim, eu trouxe um metro, aqui, ó. Não sei se dá para ver em cima. Ó. Exatamente 22 centímetros de tamanho. Tá excelente. Então, esse tamanho entre 18 e 22 centímetros é o que o mercado consome bem, pega um precinho bom, né? Então, esse aqui é um padrão ótimo. Então, ele está no ponto de estrear fazendo uma salada. Bom, tem mais alguns, ó. Esse também está ótimo, mas é o que eu falei, tá vendo? Essa manchinha aqui. Então, isso aqui, se for para vendas comerciais, você já perde ela. Então, pode ver que está assim, um pouco danificado. O que pode ser? Uma própria folha, um talo que tem encostado no início, antes dela se soltar, ou algum inseto, por mínimo que seja, andou dando umas coçadinhas nele. Então, alguma coisa relou aqui. É o suficiente para deixar ele torto, com defeito. Mas o tamanho em si, a formação, está tudo bonito. Vou mostrar mais um caso, ó. Esse também está no tamanho bom, deve estar com 18 centímetros, ó. Está livre, crescendo, né? Só que como está nas primeiras ramas de produção, que são os primeiros, pelo comprimento ele encostou no chão, ó, encostou. Aí no momento que encostou, dá para perceber pelo vídeo, ele já está entortando, né? Então não dá nem tempo de ajeitar, porque ele entorta mesmo. Agora está com bastante produção, né? Muitos pepininhos pequenos. Aqui, eu estou atrás, deixa eu passar para o lado de frente. Obviamente ele vai produzindo na parte de baixo e vai subindo, né? Ó, tem um pequeno aqui, ó, tem outro pequeno. Esses para consumo meu tá ótimo, não tem problema nenhum. Só que para comercialmente, todos eles vão ficar tortinhos. Ó, aqui ele já encostou no solo, essa tendência é encostar. Tem mais um pequeno nascendo ali. Agora esses que está mais em cima aqui, ó, flor fêmea, já abriu, né? O pepininho está aqui. Esse já não vai ter problema, ela já vai crescer liso, né? Então tá carregado de pepino, ó. E assim vai. Então o que acontece aqui? Daqui mais ou menos entre 8 dias a 18 dias aproximadamente, até 20 vai considerar, pega o pico da produção. Porque ela não vai começar de uma vez 100% e nem termina de uma vez, né? Então ele vai aumentando, atinge o pico, seria algo em torno daqui entre 8 e 10 dias até uns 18, 20 dias, né? Arredondando, ele vai atingir o pico. Depois começa a diminuir, mas o ciclo para se colher o pepino comercialmente está na casa mais ou menos de 30 a 40 dias. Depois vai perdendo a força. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um pezinho pequeno, embora que ele esteja atrasado, ele vai produzir depois. Então, não fecha de uma vez. Quando a produção chega a algo em torno de 20% da capacidade, aproximadamente, se for comercial, pode erradicar, partir para a próxima cultura. Agora, se for doméstico, você pode ir aproveitando praticamente até as últimas produções, né? Mas, ó, cheio de pepininho pequeno, ó. Bom, aqui em termos de manejo, que ainda não foi mencionado no vídeo, da adubação em cobertura que já mostrei anteriormente, porque que eu fiz mais uma, então no total são duas, né? Esse mais uma, que foi feito, que ainda não comentei, ela foi feita 18 dias após a última adubação, seria a penúltima no caso, de cobertura. Então após isso que eu já mostrei, 18 dias após, eu fiz mais uma adubação em cobertura, foram colocados NPK 10, 10, 10, 25 gramas por pé. Então, em termos de adubação em cobertura. A questão pepino, abobrinha, essas coisas, ela tem um detalhe, que às vezes o fundo dela, ela começa a apodrecer, né? Então, ela começa a apodrecer. Se for pequena quantidade, ela pode considerar normal. O que é pequena quantidade?
5%, exageradamente 10%, 10% já é até muito, 5% você pode considerar normal. Mas se passar disso, é falta de cálcio. Ela está precisando de cálcio para ter essa boa formação do fruto. Aí começa a apodrecer no fundinho. Quando tem bicho, é porque alguns chamam de borboleta, outros de mariposa e tal, botou ovo, entrou a larva pela flor normalmente e entra justamente no fundo do pepino. Aí tem bicho. Mas nesse caso, como eu estou no período de seca, é um detalhe que já eu estou fora, né? Essa questão de podridão no fundo, né, por falta de cálcio, foram colocados no início, também expliquei e mostrei, né, calcário, que é o principal fornecedor de cálcio, com uma quantidade um pouquinho maior, e fora isso aí, antes que a planta manifestasse, que eu não estou tendo esse problema, não sei se no futuro ainda vou ter, mas pelo menos que eu estou vendo aqui em formação, não tem nenhum nessas condições. Porque logo pequeno na formação, ele já mostra essa deficiência. Aí o que eu fiz? Eu fiz cada 4 dias uma aplicação foliar. Eu tenho um composto pronto já, que ela contém cálcio e um pouquinho de boro. Então, cálcio essencial para a formação dos frutos nesse pepino, fora o que está no solo. Então eu dei um reforço, né, a cada 4 dias. E o boro é um micronutriente essencial para praticamente, embora que o consumo seja pouco, mas assim, digamos para a saúde da planta, com vitalidade como um todo, ela exerce uma série de funções. Inclusive ela ajuda a absorver macronutrientes também, né? Então é uma quantidade mínima. E quando se compra o composto pronto, já vem com orientação do fabricante, né? Diferente de se comprar um ácido bórico e ter que fazer o cálculo. Mais uma chega a ser curiosidade, que muita gente já me perguntaram, né? Não nesse vídeo, obviamente. O pessoal fala, meus pepinos japoneses está tudo torto, né? Achando que é defeito. O pepino japonês, quando ele é pequeno, ele é tortinho. Aí conforme ela cresce, ela vai esticando, ficando bonito, reto, né? Mas desde que não tenha qualquer tipo de contato. Mas quando ela é pequenininha, ela é tortinha mesmo, depois ela estica. Essa questão que eu falo que é tortinha, não é que 100% são tortinhos. Alguns já é mais liso, né? Mais reto. Alguns nascem meio tortinho, digo meio envergadinho, assim, tipo letra C, assim, né? Não tão exagerado, mas assim, ele tem a curvatura. Então, é isso aí. Não vou mais mostrar, tá finalizado. Só para completar alguns efeitos, algumas coisas que eu fiz anteriormente, né? Eu venho fazendo as podas da rama. Eu tenho deixado 3 ou 2 pontos, a maioria está com 3, né? Nós, digamos assim, o galho. E eu estou fazendo retirada da ponta, dos galhos laterais, né? Que são bastante produtivos. E a altura, no momento, os mais altos, que nem esse, aquele, tem um pouquinho mais baixo, né? Aquele da ponta. Esses mais altos, ele está mais ou menos com 1,50 m, 1,60 m aproximadamente. Aqui. Também quando chega numa certa altura, 1,70 m aproximadamente, ela começa a perder vitalidade. Começa a perder vitalidade e dependendo se continuar crescendo muito, é bom até fazer a poda central, se for o caso. Mas no momento do jeito que está, daqui um pouco começa a perder vitalidade, não tem problema nenhum. E as maiores produções de pepino tá embaixo até o meio. Quando chega nas pontas, nas ponteiras, ela já está perdendo força. Então a produção já diminui, os frutos também não fica tão bonito. Então o grosso da produção, a produção mais bonita, vai começar embaixo, tem esse detalhe de encostar no chão, dependendo, vem até essa altura. Para falar a verdade, quando a gente planta comercialmente, essa parte de baixo, aqui eu vou usar para consumo, não tem problema, mas essa parte de baixo, as primeiras ramas, as primeiras brotações, a gente costuma eliminar algo em torno de 30 centímetros do chão, 30, 35 centímetros, para depois deixar a brotação. Para justamente não acontecer, porque o que está abaixo disso, todos encostam no chão. Para consumo não tem problema, como diz, né? Mas para venda comercial ela é descartável. Então às vezes é bom eliminar para ela, digamos, não consumir os nutrientes para os que vêm na sequência.